Olá pessoal do oitavo ano, passando aqui mais uma vez. Vamos continuar com o nosso Tira Dúvidas, nossos vídeos aí para te ajudar aí nas dicas para responder as questões, e essas aqui são da lista 3. Bom, como nós já estamos falando já há um bom tempo sobre essas questões relacionadas à urbanização, questões locacionais, a ocupação do espaço urbano, né, essa distribuição e como isso acontece. E nós temos que observar algumas características de alguns países especificamente, como é o caso da nossa realidade, né, Brasil, principalmente dos países pobres do continente americano. Então, como essa ocupação ocorre. Então aqui eu coloquei mais uma vez uma imagem, esta é a imagem mais próxima de São Paulo, ali da favela de Paraisópolis, né, onde acontece um grande contraste, né, melhor dizendo, dentro do espaço da cidade de São Paulo. Né, bem próximo aí a Paraisópolis, tem um dos bairros mais ricos de São Paulo, uma taxa de renda, né, de classe média alta para muito alta, que é o bairro do Morumbi, que são esses prédios ali atrás. Então a gente percebe que a ocupação nos grandes centros hoje de países pobres, como é o caso do Brasil, do México, né, ele vem atrelado a muitos problemas. Então, a ocupação do espaço urbano nesses países é baseado em fatores muito desiguais, né? Uma desigualdade social, uma falta de infraestrutura muito grande, e isso a gente observa a partir de alguns fatores. Primeiro deles, quando a ocupação acontece de forma desordenada, a gente percebe claramente a questão da exclusão urbana. As pessoas não estão preocupadas, né, com o outro. Então, é quase que uma segregação. As pessoas são confinadas, elas são empurradas para essas vilas, esses bairros carentes, esses bairros mais distantes, aonde a infraestrutura é zero, o saneamento básico, a higiene, o cuidado, as pessoas não fazem tanta questão. Então, a segregação urbana e social é um dos fatores que vai gerar o conceito de favelização. E a favelização é uma característica de um país pobre. Países do primeiro mundo, países ricos, não tem mais esse conceito de favelização. Favelização, no caso, não é morar num bairro simples, mas é isso daqui, olha. Os problemas, a falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico, a falta de água tratada, né, a higiene do saneamento, do cuidado com o lixo e o descarte do lixo, tudo isso é exclusão urbana. Então, falta planejamento, falta gestão. Então, é por isso que eu coloquei ainda, ó, planejamento e gestão ineficiente, ou seja, políticos não estão preocupados com essas questões. Não estão preocupados se aquela família está vivendo próximo a um esgoto que corre a céu aberto. Mas na época da campanha, aquela pessoa vai lá, precisa do voto e conquista o voto porque promete que vai acabar com aquilo ali. E às vezes até tenta, mas há outros entraves burocráticos aí que não é o que a gente vai discutir agora. Outra característica da exclusão é a segregação urbana. Que tipo de segregação? Aquela que tem origem nas questões econômicas e culturais. Ou seja, as pessoas que vão para esses locais, que são empurrados para morar nesses locais, economicamente são pessoas que não têm como sobreviver. Né? Então, até na questão cultural, na questão social, a visão de mundo que essas pessoas têm, muitos não conseguiram terminar os estudos, não tem como exigir uma qualificação melhor, profissionalmente falando, não tem como exigir um salário melhor porque ele não tem uma formação. Então há uma relação muito íntima, né, muito direta entre as questões econômicas e as questões culturais, porque se o cidadão não estudou, como ele vai exigir um salário melhor, né? Então é difícil a gente fazer essa relação. Outra característica, a formação das favelas intensifica
a questão socioespacial. Dentro dos grandes centros é muito claro você atravessar uma rua e saber que você está entrando numa favela. E hoje não é qualquer pessoa. Há poucas semanas aí passou uma reportagem na televisão sobre um casal de turistas estrangeiros que entraram por engano numa favela no Rio de Janeiro e tiveram o carro metralhado. Então, há uma segregação muito clara, uma separação muito clara, e as pessoas têm medo de transpor essa barreira, porque não sabe, né, o que poderá acontecer com ele lá do outro lado. Então, essas desigualdades sociais, desigualdades culturais, são muito claras com relação a essa exclusão. E a gente percebe então que exclusão gera segregação. As pessoas até imaginam, mas a polícia está lá para pacificar o morro, a comunidade, a favela de tal cidade. Sim, mas ao mesmo tempo ele está segregando, você está deixando aquela pessoa ali, deixando muito claro, ó, vocês são pobres, moram na favela, vocês têm que ficar aqui nesse local para o bem de vocês. Mas não percebe que isso gera, né, uma segmentarização da mídia, ou seja, a mídia foca muito nisso, né, deixando claro que quem mora na comunidade são traficantes, quem mora na comunidade está envolvida com esse tipo de atitude. Então tem que rever esses conceitos para a gente entender o que de fato é a segregação e como ela pode ser contida. E a questão da inclusão é conscientizar o cidadão do papel dele dentro da sociedade, que ele mesmo pode mudar aquela condição sabendo fazer de forma correta. Entendido? Então essas são as dicas dessas atividades que você tem lá na sua lista e que vai te ajudar a tirar suas dúvidas. Ok? Então é isso daí. Um abraço, tudo de bom para vocês. Até qualquer hora.